Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que foi iniciado na semana passada. Na semana passada, nós começamos a trabalhar as características do gênero resenha, né? E na aula da semana passada, eu apresentei o conceito do gênero resenha, né? Que é um gênero que tem uma dupla finalidade, né? De resumir, sintetizar o conteúdo de uma determinada obra e, ao mesmo tempo, avaliar essa obra. Ou seja, esse gênero sempre vai ter o objetivo, tá? De expressar as suas impressões como leitor de uma determinada obra, né? Então, na semana passada, nós vimos, né, uma parte mais teórica, né, mostrando os conceitos, né, o conceito desse gênero, né, os seus objetivos, e vimos também a organização estrutural do gênero resenha. Por quê? Geralmente, as pessoas, quando vão fazer uma resenha, geralmente as pessoas pensam da seguinte forma: eu vou simplesmente fazer uma análise da obra. E começa fazendo essa análise e faz os parágrafos de qualquer forma, né? Porque pensam que o objetivo da resenha é simplesmente fazer uma análise. Realmente, o objetivo da resenha é fazer uma análise. Só que antes de você fazer essa análise, você vai ter que fazer uma síntese da obra que você está resenhando, né? E, além disso, né, há uma sequência, né? Ou seja, todas as vezes que nós formos fazer uma resenha, há uma sequenciação de parágrafos que nós temos que obedecer. E é justamente isso que nós vamos continuar a abordar na aula de hoje. Na semana passada, nós vimos a parte mais conceitual, né? Vimos também o que fazer em cada um dos parágrafos do gênero resenha. E hoje nós vamos analisar, tá certo? Uma resenha. Então, eu selecionei um texto, né? Um texto da área de vocês que fala sobre plágio e contrafação, né? É um artigo que foi publicado em uma revista e eu vou ler esse texto com vocês e eu fiz uma resenha desse texto para nós analisarmos, tá? Então, na aula de hoje, tá? Eu vou colocar aqui. Tem dois arquivos, tá certo? Os arquivos já estão disponíveis no grupo do WhatsApp e também na sala do Google, tá? Então, são dois artigos. Então, eu vou começar primeiro com o arquivo texto para ser resenhado. Então, vamos lá. Então, nesse arquivo, eu começo mais uma vez falando, né, do objetivo do gênero resenha, que esse texto ele tem uma dupla finalidade, né, que é de sintetizar e resumir o conteúdo de uma determinada obra, tá? E depois realizar uma análise, tá certo? Expressando as suas impressões, tá? Como leitor dessa obra. Então, ou seja, depois de você sintetizar o conteúdo de uma determinada obra, você vai fazer a sua avaliação enquanto leitor desse texto. Essa avaliação pode ser uma avaliação positiva ou também pode ser uma avaliação negativa, porque o que vai sobressair no final do texto da resenha é a sua avaliação. Então, você pode avaliar esse texto tanto positivamente como negativamente, tá certo? Então, aqui eu começo, ó. Tem o conceito do gênero resenha e tem aqui uma parte que está em negrito, né, que está em tópicos, né, que vem falando mais algumas ações que nós devemos fazer quando vamos fazer a resenha de um texto. Então, primeiramente, identifique a obra, bem como os seus temas e os objetivos, né? Identificar o público-alvo a quem a obra é destinada, né? Identifique o autor apresentando dados acadêmicos e dados profissionais, né? E em alguns casos até dados bibliográficos, né? Que é no caso quando o autor desse texto que você está resenhando, ele já tem outras obras publicadas, né? Então você pode até citar obras que ele já publicou antes, né? Apresente a obra descrevendo o conteúdo geral, assim como descrevendo a sua estrutura, capítulos, tópicos, números de páginas, tá? Lembram que a gente viu na aula da semana passada que
A gente pode fazer resenha de artigos científicos, de livros, de capítulos de livros, tá? Então, quando você faz uma resenha de artigo científico, tá? O artigo geralmente ele se organiza em tópicos. Então você vai ter que descrever cada um desses tópicos desse artigo, tá? Quando você faz uma resenha de um livro, né? Você vai ter que descrever o que é que cada capítulo desse livro aborda, quais são as informações, quais são os conceitos que são abordados ao longo de cada um dos capítulos. E quando você faz essa descrição, você não vai fazer tudo em um parágrafo só, mas você tem que fazer separadamente. No primeiro tópico, no segundo tópico, o autor aborda, tá? No terceiro tópico, no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Então você vai destinar um parágrafo para descrever cada um desses tópicos, tá? E por fim, avalie a obra realizando uma análise crítica dos aspectos positivos e negativos, aquilo que está presente na obra, aquilo que deixou de ser abordado, a discussão realizada pelo autor, a organização textual, a distribuição das informações, a linguagem utilizada, as teorias apresentadas, que é o penúltimo parágrafo da resenha, tá? Que é onde você vai fazer a sua avaliação enquanto leitor. E no último parágrafo é onde você vai justamente recomendar ou não a leitura dessa obra, tá? Então, vamos lá. O texto que eu fiz a resenha desse texto é um artigo científico, tá? Esse artigo se chama Notas sobre Plágio e Contrafação. Esse texto ele foi publicado na Revista Brasileira de Direito Civil, né, no ano de 2016. E esse texto ele é de Leonardo Estevam Zanin. Aí tem aqui algumas informações desse autor, né? Ele é doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de São Paulo. Ele tem pós-doutorado em Direito Civil, tá? E tem pós-doutorado também em Direito Penal. Então, é uma pessoa que tem um vasto currículo na área do direito, né? Por que eu trouxe essas informações que estão aqui? Lembra que eu falei que um dos parágrafos da resenha, logo no início, tá? É onde a gente tem que especificar o nome do autor e além de especificar o nome desse autor, da obra que você está resenhando, você também tem que trazer informações acadêmicas dele, como por exemplo, a titulação dele, ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doutor. Além disso, você também vai ter que trazer informações profissionais dele, onde é que ele trabalha, ele é professor, ele é docente de alguma instituição de ensino superior, ele trabalha em algum órgão público, em algum tribunal, em algum ministério público, tá? Então, tudo isso você vai ter que trazer também quando vocês forem identificar quem é o autor da obra que você está resenhando. Então, vamos lá. Logo na introdução, ele diz o seguinte, ó, o criador de uma obra normalmente quer ser reconhecido como seu autor, uma vez que a assinatura de um trabalho pode influir positivamente na forma como é visto pela sociedade. De fato, a assinatura de um trabalho é uma forma de fazer conhecido em seu tempo. Também permite a imortalização da sua personalidade. Em se tratando da lei dos direitos autorais, há muitos equívocos entre plágio e contrafação. Neste artigo, propomos a diferenciar os conceitos de plágio e contrafação. Então, percebam, aqui na introdução do texto, né, ele diz o seguinte, que quando você publica um trabalho, pode ser um artigo científico, um livro, um capítulo de livro, tá? Ele diz o seguinte, quando você publica e quando você assina a autoria desse trabalho, isso te concede uma determinada projeção social. Ou seja, ela vai tornar você conhecido, tá certo? Aí, logo em seguida, ele diz o seguinte, que quando você faz essa publicação desse trabalho, tá certo? Isso ocasiona a imortalização da sua personalidade. O que é que o autor está querendo dizer com isso, tá?
A imortalização é que o fato de você ter publicado esse trabalho, esse trabalho deixa você conhecido. E, consequentemente, esse trabalho ele vai se fazer presente na sociedade durante um longo tempo. Ou seja, eu posso publicar um texto hoje, um livro, um capítulo de livro, um artigo científico, futuramente, daqui a 40 anos, tá? Daqui a 40 anos, eu posso estar vivo ou não, mas essa minha obra ainda estará presente na sociedade. E isso é a imortalização da minha personalidade, tá certo?